Hoje eu vou usar um dos meus mangás favoritos como alegoria para falar sobre problemas reais, Shinmin Takezo. Pais, parentes ou pessoas próximas a você podem acabar impondo expectativas ou te dando rótulos, e isso é algo normal. Mas não confundam algo normal com algo certo. E sejam essas expectativas ou rótulos, bons ou ruins, eles machucam e atrapalham da mesma forma. Shinmin Takezo cresceu em um lar disfuncional, sem mãe, apenas com seu pai, Shinmin Munisai, que foi um mestre da espada super reconhecido. Como samurai, ele era invencível, ninguém se comparava a ele. Mas como pai, bom, ele submetia seu filho, ainda criança, a ataques físicos e psicológicos, dizendo que estava preparando ele para a vida, dizendo que sua mãe deixou eles por ele ser fraco. E já chegou até a desafiar o próprio filho a um duelo, dizendo: se você quer ser invencível, então será meu inimigo. E agora, eu devo matá-lo aqui? Além dos ataques do pai, também tinham as pessoas no vilarejo, que detestavam ele. E aqui a gente pode ver os rótulos: filho do demônio, animal selvagem e dentre outros. Todos odiavam e desprezavam ele. E agora eu te faço uma pergunta: quem aguentaria esse tipo de coisa? Com todo esse ódio gratuito sendo cuspido nele a todo momento, com seu pai dizendo que sua mãe os deixou porque ele era fraco, não tendo ninguém com quem pudesse se abrir ou um ombro para chorar, o que mais ele poderia se tornar? Com apenas 13 anos, Takezo matou pela primeira vez. Ele havia decidido ali que se tornaria mais forte. Com 17, foi para a guerra, e com 21, enfrentou uma escola de espadachins e a partir daí, começou a construção da sua lenda, enfrentando um monge, um mestre, 70 homens num campo de batalha e enfim conseguindo o título que tanto queria, mas ainda assim se mantendo vazio. Mas, bom, eu estou indo rápido demais. Vamos respirar um pouco. Eu quero ser invencível. Um certo dia, depois de ir ver a sua mãe e ela dizer: eu não sou mais sua mãe, você ficará com seu pai agora, Takezo decidiu que se tornaria invencível. Mas de onde vinha isso? Bom, eu te explico. Existe um estudo na psicologia que se chama teoria do apego. Resumindo e bem resumido, quando uma criança nasce, ela busca uma conexão com o seu primeiro cuidador. E ela se baseia 100% nessa pessoa para tudo, porque ela precisa sobreviver. Ou seja, seu filho ou filha vê você como um meio de sobrevivência dele nesse mundo. Mas e se você crescer sem isso? Gera o apego inseguro. A criança não se sente confortável, pois não sabe se ela pode se apoiar no seu cuidador, se ele vai estar bem ou se ele vai surtar. Então a tendência dela é se afastar. E agora, nosso querido Freud explica. Nosso cérebro tende a criar mecanismos de defesa para lidar com traumas. E nós podemos ver isso no caso do Takezo, e de muitas outras pessoas por aí também. No caso do Takezo são negação da sua fragilidade e necessidade de apego emocional. Projeção, como o nome diz, ele projeta ódio nos outros porque se sente atacado. Racionalização, tentar justificar seus impulsos emocionais dizendo que tem que se tornar invencível. E sublimação, que é pegar tudo que você sente, seja dor, ódio, amor, e direcionar para algo. No caso dele, para a espada. E isso acontece constantemente com pessoas na vida real. E a pessoa que sofre com isso não tem culpa pelo que aconteceu. Mas se ela deixar seu ego inflar, virar uma pessoa narcisista que nunca admite de verdade seu erro e não aceita que precisa buscar ajuda, aí sim ela tem culpa. Mas os efeitos podem ser diversos. Pessoas como Takezo, que sofrem muito na infância e não têm uma base sólida, tendem a ser narcisistas, egocêntricas, impulsivas e manipuladoras. Elas não querem mais sofrer na mão de ninguém, então acabam sendo quem causa o sofrimento. Como aquela frase diz: o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Mas pessoas que têm vidas perfeitas, como o amigo de Takezo, que tinha um trono e uma fortuna para herdar, veio de um berço de ouro e sempre teve tudo, tendem a ser pessoas rasas, com ego inflado, frágeis e incapazes de se virar sozinhas. Entendem como as expectativas e rótulos impostos sobre alguém, independente de serem bons ou ruins, tendem a afetar de forma negativa? Mas cada caso é um caso, e eu não tô aqui para bater o martelo, mas sim para dizer que você não está sozinho e você pode buscar ajuda, mas primeiro você tem que olhar para dentro de si mesmo e aceitar que sim, você tem um problema e que ele tem que ser resolvido. Depois disso, então, não crie expectativas. Com tudo que eu disse até aqui, alguém já deve ter se identificado. E eu te digo que isso é bem ruim, porém é comum. Nós temos a tendência de criar expectativas sobre tudo, desde coisas simples como: será que amanhã vai ser bom?
Ou de novo eu vou ficar no modo automático enquanto minha cabeça desaba num limbo existencial escuro, frio, sombrio e desconfortável de novo. E isso é o que chamamos de ansiedade. Depois de ter um dia horrível ou bom, ficamos ansiosos para saber se o amanhã será igual. E diferente do que algumas pessoas pensam, a ansiedade não é um sentimento. Ouviu, Disney? Ela é uma reação. Se nós não tivéssemos ansiedade, talvez estaria todo mundo morto. E agora explicando como a ansiedade funciona. Quando sentimos medo, temos a tendência de ficar travados. Mas aí a ansiedade libera adrenalina para o nosso corpo todo como um instinto de fugir do perigo. Pensa assim, a gente está atravessando a rua e vê um carro vindo na nossa direção numa velocidade muito grande. Você vê que ele não vai parar. Então a gente sente medo, que aciona a ansiedade, e ela libera adrenalina para o nosso corpo todo para a gente conseguir fugir dali. Então basicamente a ansiedade é uma resposta ao medo. Então por que a gente sente ansiedade quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego ou quando vamos falar algo mais sério com alguém? Bom, nós sentimos medo, e como o nosso cérebro está afetado pelos traumas que passamos na infância ou que podemos estar passando ainda, ativamos a ansiedade, que deveria ser uma resposta apenas para casos de vida ou morte. E agora a neurociência vai explicar. A infância é o momento mais crítico para o ser humano, sendo onde nós aprendemos sobre o mundo e vamos decidir como que a gente vai ser no futuro. Se você sofre com coisas como as que Takezo sofreu, tem 3 áreas do nosso cérebro que são muito afetadas e que são de grande importância para que a gente não seja uma pessoa disfuncional. Vamos por partes. A amígdala é a parte do cérebro responsável pelo controle das emoções. É aqui que nosso cérebro lida com coisas como o amor, a raiva, a tristeza e todas as outras emoções que nós temos. E a exposição a traumas, como maus tratos, abuso ou violência, seja física ou verbal, faz com que começamos a produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e com isso torna a amígdala imperativa e aumenta o seu tamanho. E com ela estando hiperativa, faz com que a gente fique no estado de alerta o tempo inteiro, que é chamado de hipervigilância. E aí você fica vendo perigo onde nem existe, o hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pela memória e pelo contexto. Com os altos níveis de estresse, o hipocampo tende a diminuir de tamanho, e isso faz com que a gente tenha uma péssima memória e dificuldade de distinguir se uma coisa aconteceu no presente ou no passado. A gente começa a reviver traumas que aconteceram há anos, como se estivesse acontecendo agora, e também gera dificuldade no aprendizado, pois a memória não consegue guardar nada. O córtex pré-frontal, e essa é a parte mais importante do nosso cérebro. Ele é responsável por várias coisas, como regular emoções, controlar impulsos, capacidade de manter o foco e tomar decisões. Ele também é uma parte que demora mais para se formar, podendo amadurecer por completo só com 25 ou 30 anos. E o que acontece se essa parte não funciona direito? Bom, a gente fica impulsivo, inconsequente, não consegue manter o foco e o principal, a gente não controla nossas emoções. E podemos perceber isso tudo no nosso querido protagonista, Shinmin Takezo, ou como ele vem a se chamar, Miyamoto Musashi. E como lidar com tudo isso? Bom, aqui eu tenho que admitir, é a parte onde eu mais temia chegar, o meu nêmesis. Eu estou fazendo terapia para tentar reparar todo o dano sofrido, só que para mim é um pouco mais difícil por ser autista. Mas minha psicóloga é ótima e tem ajudado bastante. Mas e para o nosso Musashi, e para as pessoas que não têm acesso a isso? Eu admito que não sei. O que funcionava para mim antes da terapia, e o que fez com que eu não surtasse ao ponto de me atirar na frente de um ônibus, foi buscar conhecimento. Por mais bobo que pareça, existem muitas séries e filmes que ajudam, e elas nem são focadas em saúde mental. Lucifer, por exemplo, tem muitos dilemas que fazem você refletir. Você só precisa saber interpretar. Vamos esquecer que ele é de fato o diabo na série. Muitas pessoas sofrem por não poder nunca mostrar seu verdadeiro eu, por medo de rejeição. Claro que tudo tem exceção. Se você tá vendo esse vídeo e seu verdadeiro eu é o novo Jeffrey Dahmer, procura ajuda psicológica. Mas eu sou uma dessas pessoas. Eu recebi o diagnóstico em novembro do ano passado, alguns dias antes do meu aniversário de 20 anos, e mesmo hoje, 10 meses depois, não consigo ser eu mesmo porque continuo sendo reprimido. E isso é difícil. Vagabond, a base do vídeo, Musashi sofre com diversas coisas, mas a principal é a solidão por nunca ter tido alguém que o amasse, se deixando levar pela rotulação dos outros. Quantas pessoas por aí não são assim? Não conseguem mais ver saída e simplesmente aceitam que são monstros, e vestem de fato a máscara, quando tudo o que eles precisam era de apoio e aceitação. E existem muitos vídeos no YouTube também que podem ajudar a lidar com essas coisas, e comunidades online gratuitas. Nós vivemos num mundo onde não precisamos mais estar fisicamente juntos.
tornando mais fácil não ficar sozinho. Mas estar com alguém também é superestimado. Estar sozinho não é solidão. Solidão é aceitar que você não tem lugar nenhum num mundo tão grande. Há momentos em que nós temos que ficar sozinhos, apenas com nossos pensamentos. E há questões que só podemos resolver sozinhos. Outras pessoas podem acabar atrapalhando. O abraço. Eu sei que isso parece muito clichê, e realmente é, mas é muito importante. A gente precisa entender e aceitar que nós somos a nossa melhor companhia. No caso do Takezo, ele se fechou para todas as relações humanas por medo de se machucar de novo. Mas tem casos onde as pessoas buscam excessivamente a companhia de alguém por não suportar a própria existência. Ouçam. Sempre que o senhor jogava algo em mim ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo, cada dia da minha vida. E você acha que isso foi um grande filósofo que disse? Não, essa frase é de Kung Fu Panda 1, e ela define o que eu quero exemplificar. Existem muitas pessoas que nunca têm um relacionamento duradouro com ninguém, seja romântico ou de amizade. Ela nunca consegue e mesmo assim continua buscando se relacionar, e tudo isso para fugir de si mesmo. Então existem os dois extremos. Ou você se fecha completamente para não se magoar, ou você aceita até ser tratado como lixo, só para não ficar sozinho consigo mesmo. Então aqui eu proponho para vocês, ouvintes, se dê um abraço ao invés de buscar um. Até porque, se você não se aceita, como outro alguém poderia? E é assim que eu me despeço. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve e mande para um amigo ou amiga. E se vocês quiserem me apoiar, até porque eu não ganho nada com o canal, vou deixar meu Pix aqui na descrição. Qualquer valor é legal. Mas se você só deixar um like, um comentário e um compartilhamento, ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.